Olá a todos. Quarta-feira, dia 6 de maio, bom dia. Vamos continuar com o nosso tema que Jesus é Deus através do livro de João. E com esta pergunta, será que Jesus realmente é Deus? Esta pergunta está no meio de todas as interações entre Jesus e as pessoas à volta dele neste livro de João. E o padrão que é bem visível é uma declaração da identidade de Jesus, que ele é Deus, e depois uma reação das pessoas em maneiras bastante diferentes. E está igual hoje, é a mesma coisa que está a acontecer hoje. A maior parte das pessoas não negam o facto que Jesus existiu, pois não? Até os muçulmanos reconhecem Jesus como um profeta. E as outras religiões também, que ele era um homem santo ou um dos maiores professores de moral que existiu na história do mundo. Mesmo assim, em grande parte, ele não é reconhecido como Deus, mas em muitas maneiras diferentes. Um homem bom, um grande professor moral, como eu disse, o fundador de uma religião cristianismo, uma figura importante historicamente, uma fundamentalista, um fanático, um fingidor, ou simplesmente uma pessoa irrelevante de muito tempo atrás. Isto não era e não é uma surpresa para Jesus, porque aconteceu na altura e está a continuar a acontecer na mesma forma hoje, 2000 anos depois. Se a maior parte das pessoas nunca reconheceram que Jesus é Deus e não está a reconhecer hoje, mas ele é o que ele quer que nós façamos, reconhecer quem ele é. E é bem óbvio neste livro de João. Mesmo quando dizemos, sim, eu reconheço Jesus, ele era um homem muito grande e importante, provavelmente foi o maior professor na história do mundo, não é suficiente, porque não está certo quando temos o mínimo entendimento do livro de João e da Bíblia em geral. Em primeiro lugar, porque estamos a ver Jesus no passado, alguém que existiu, tempo passado, mas ele ressuscitou e está vivo agora. Ele conquistou a morte. Por isso ele não era uma figura do passado, ele existe. Segundo lugar, porque qualquer declaração a dizer que ele é um grande homem, que é verdade, não reconhece a divindade dele, que é o ponto central do livro de João e da Bíblia, que ele é Deus. Será que João está errado? É possível, que isto é tudo falso. Que existe a possibilidade que Jesus enganou tantas pessoas e que estas pessoas, nós hoje incluídas, somos todos vítimas do maior golpe de todos os tempos? Sim, ele viveu uma vida perfeita, todos concordam com isto. Ele ensinou coisas profundas que têm impacto até hoje. Mas isso significa que ele é Deus? Será que ele era só um grande homem, realmente? Eu quero ler uma passagem do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, que é bastante importante e bastante fácil de entender e entender coisas sobre Jesus assim. Ele escreveu assim: eu estou aqui a tentar evitar que alguém diga tolices comuns de se ouvir sobre ele. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas não aceito a sua reivindicação ou afirmação de ser Deus. Isto é uma coisa que não devemos dizer. Um homem que foi apenas um homem e disse este tipo de coisas que Jesus disse, não podia ser um grande professor de moral. E ele ou era um lunático, ao nível de um homem que diz que é um ovo escalfado, ou era o diabo do inferno. Tens de fazer a tua escolha. Ou este homem foi e é o Filho de Deus, senão é um homem maluco ou algo pior. Podes calá-lo por ser um tolo, podes cuspir nele e matá-lo como um demónio, ou podes cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não venhas com nenhum sentimento disparatado, sem sentido, para ter na lista de ele ser um grande professor. Ele não deixou essa hipótese em aberto para nós. Ele não tinha essa intenção. Interessante, não é? Tão poderoso. A dizer que Jesus era um grande professor de moral é um sentimento disparatado. Portanto, quando lemos a Bíblia, e para nós agora especificamente o livro de João,
nós começamos a ter visão de quem ele afirmou de ser e ficamos no final só com 3 possibilidades. Primeira possibilidade, Jesus era um mentiroso. Se Jesus não é Deus, ele é um mentiroso, um homem falso, um fingidor. Se tudo que ele declarou era uma mentira, ele não pode ser Deus em circunstância nenhuma. Mas sim, como o C.S. Lewis disse, o diabo do inferno. Mas é possível eliminar essa opção que Jesus era mentiroso. Porque primeiro no Antigo Testamento temos mais de 400 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. E ele cumpriu todas. Profecias sobre a maneira e local do nascimento, sobre a infância e a maneira em que ele morreu. Pessoas calcularam que a probabilidade de uma pessoa a cumprir só 8 profecias sobre Jesus é 1 em 1 com 18 zeros atrás. É impossível. Quando pode ser possível para uma pessoa fazer coisas para cumprir uma profecia, pode ser. Ninguém pode controlar o fingir no mesmo tempo o local do nascimento. Okay? A profecia da crucifixão também era impossível cumprir, de propósito, porque a profecia existiu séculos antes da invenção da crucifixão pelos romanos. Segundo, existem poucas pessoas capazes de fingir qualquer coisa até um sofrimento e uma morte tão terrível sem desistir. E Jesus não desistiu. É mais fácil dizer, pronto, isto é tudo falso, eu não vou morrer nesta forma para esta mentira. Não, mas ele continuou até o fim, sem desistir. E também, nem os discípulos que sofreram também até a morte, menos o apóstolo João, e que nunca negaram Jesus, e milhares depois. Porquê? Deve ser verdade, não é? Terceiro, Jesus demonstrou que ele é Deus com milagres divinos. Uma coisa impossível fazer se ele era um mentiroso humano. E no final, Jesus ressuscitou da morte, como ele disse que ia acontecer. É simplesmente impossível que Jesus era um mentiroso a fingir que ele era Deus. Mas em segundo lugar, segunda possibilidade, que Jesus era maluco. Também um cenário impossível. Pela natureza, uma pessoa maluca é instável e inconsistente. Jesus não era nada disso. Uma pessoa maluca está incapaz de dizer o tipo de coisa que Jesus disse. Num perfil psicológico na vida, sobre Jesus, sobre o ensinamento e caráter de Jesus, a conclusão foi que ele era provavelmente a pessoa mais estável que existiu. Egoísmo é a marca de uma pessoa maluca. Jesus era o apóstolo. Ele deu tudo até a morte para as outras pessoas. Ele nunca desistiu e ficou sempre consistente em tudo durante a vida inteira. Os ensinamentos de Jesus também são lindos, puros, perfeitos e profundos. Não é uma marca de uma pessoa maluca. É simplesmente impossível que Jesus era maluco. Existe apenas mais uma opção. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. Mais uma vez, o C.S. Lewis disse isso no livro dele. Somos enfrentados, então, com uma alternativa assustadora. Este homem que estamos a falar ou foi e é quem ele disse que era, ou um lunático, ou coisa pior. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demónio, e, consequentemente, por muito estranho, aterrador ou pouco provável que isso possa parecer, eu tive de aceitar o facto que ele foi e é Deus. Deus aterrou neste mundo ocupado pelo inimigo em forma humana. É isso. É o que João está a dizer neste Evangelho, não é? É o que Jesus estava a dizer na forma aberta e é o que os discípulos e muitos mais acreditaram. Baseado nesta crença, eles começaram a compartilhar estas boas novas que Jesus é Deus em todo o mundo. E hoje, 2000 anos depois, aqui estamos, os cristãos, totalmente convencidos e convertidos. Fantástico, não é? Até amanhã.